primeiras constituições escritas. A Constituição é a lei mais importante de um país, né? As primeiras constituições escritas vêm com a Revolução Americana, com a Revolução Francesa. De lá para cá, nesse período, desde o século XVIII, 1776, 1779, 1789, 1792, desde essa época, a gente vem nas evoluções de constituições posteriores, mas no Brasil, o marco que traz uma diferença muito grande é a Constituição de 88, é uma Constituição muito avançada. Então, essa evolução do direito não acompanha a revolução tecnológica que nós estamos vivenciando hoje. E como quem nasce já no meio da revolução tecnológica, já considera como parte do seu dia a dia, às vezes tem dificuldade em visualizar o que está acontecendo à sua volta, a novidade. Então, eu queria deixar registrada essa ideia de que a evolução tecnológica vai continuar acontecendo numa velocidade que não será alcançada pelas mudanças legislativas. Não tem como isso acontecer. Tudo bem que o nosso processo legislativo é lento. Quando alguém pensa em produzir uma lei no Congresso Nacional, uma lei federal, ela tem que entrar na casa iniciadora, ou Câmara dos Deputados ou Senado, passar pela outra casa revisora, voltar se tiver alteração, vai para a sanção ou veto do presidente, que pode ser derrubado ou não. Tem todo um fluxo para criar uma lei. Então, é difícil regular essas situações, as novidades que vão surgindo. Mas isso significa que nós não temos direito? Podemos não ter lei, mas temos direito. O direito é mais do que a lei. O direito não são apenas as leis, mas os princípios gerais, a analogia, o costume, a jurisprudência, as decisões dos tribunais. Direito nós temos para aplicar. Não exatamente direcionado para aquela questão específica vinculada ao lado tecnológico. Mas não falta direito, não falta encontrar no direito possibilidade de aplicação para resolver uma situação que possa surgir no nosso dia a dia envolvendo a tecnologia. Feita essa situação, a ideia de situar a questão século XXI, ano de 2009, evoluções do direito, evolução da informática, né? Eu passo a fazer um casamento dessas duas informações, tendo como foco o Brasil. Então vamos falar de evolução da informática, evolução do direito, o que isso tem a ver, como é que isso acontece aqui no Brasil. No direito brasileiro, existem algumas ideias que são abordadas no dia a dia do tratamento da questão tecnológica. Privacidade é uma delas. Outra é a liberdade de expressão. A outra é a proibição do anonimato, né? Então, essas três informações, né, privacidade, liberdade de expressão, proibição, vedação do anonimato, elas são fundamentais no trato da questão tecnológica. Quando a Constituição coloca como direito fundamental de todos o direito à privacidade, já há uma distinção entre intimidade e privacidade. Intimidade é aquilo que eu vivencio no meu lar, que eu divido com os meus amigos mais próximos, com meus familiares. Privacidade são as minhas relações comerciais, bancárias, com a Receita Federal, com a companhia telefônica, a indicação das pessoas que receberam ligações minhas e para as quais eu liguei. Então, essa ideia de privacidade, a proteção da privacidade, é um direito fundamental de todos nós. Mas o que vem acontecendo? Ela vem sendo utilizada, a privacidade, como um escudo para práticas ilícitas. Isso aconteceu, por exemplo, a questão do terrorismo, onde transferências de recursos financeiros foram passando para paraísos fiscais, onde não há controle da titularidade de contas, onde não há controle da titularidade de contas, o dinheiro sai do país e volta novamente para o país através de um processo de lavagem, né? Ele sai, ele passa por um processo de limpeza e vem para cá sendo reaplicado, muitas vezes com a destinação de financiar práticas terroristas, como aconteceram, vinculadas inclusive especificamente ao incidente do 11 de setembro, proporcionadas pela velocidade de transações comerciais que
o mundo tecnológico proporciona. Então eu tenho o lado favorável, eu tenho o lado perigoso. Mas, voltando a falar da privacidade, a privacidade ela tem sido utilizada para essas práticas ilícitas. Então, o que nós precisamos saber é que todos têm o direito fundamental à privacidade, mas esse direito no Brasil pode ser quebrado por uma ordem judicial, né? Uma ordem judicial pode determinar a quebra do seu sigilo telefônico e eu vou verificar, a justiça determina a verificação do seu espelho de ligações telefônicas, para quem ligou para você, quanto tempo durou a conversa, seu sigilo fiscal, as questões envolvendo declaração de imposto de renda, sigilo bancário, né? Então, a questão da privacidade ela não é um direito absoluto. E no uso da internet, o que costuma acontecer é que a pessoa se esconde numa identificação falsa, por exemplo, num provedor que não exige a sua apresentação verdadeira, não se preocupa com o cadastramento fidedigno daquele que está usando aquele serviço, né? Ou, quando a pessoa se cadastra corretamente, não fornece a informação sobre a justificativa de que há um direito à privacidade. Muitas vezes o direito à privacidade no Brasil é diferente do direito à privacidade em outros países. Nos Estados Unidos há uma ideia de proteção maior da privacidade do que no Brasil, né? Ideia genérica, não estou dizendo que no caso concreto seja sempre dessa maneira, mas a gente pode ter uma situação que no Brasil um juiz determinaria a quebra de um sigilo, enquanto que em outro país o juiz não determinaria a quebra do sigilo, basta dar mais importância à privacidade. Então, no uso da internet há essa dificuldade, porque muitas vezes os provedores, que são aqueles que vão fornecer um serviço de e-mail ou de hospedagem de página, eles estão localizados fora do país. E pode entrar em cena uma questão de direito internacional. Mas no Brasil, privacidade é direito de todos, mas não é um direito absoluto. Existem situações que vão permitir a quebra dessa privacidade. O outro elemento que eu comentei e que tem a ver com o uso de tecnologia, com o uso da internet, é a liberdade de expressão. Nosso direito constitucional garante a todos a liberdade de expressão, manifestarem o seu pensamento de forma livre e responsável. Significa dizer, se responsabilizando por aquilo que produzem. Não há no Brasil a censura, que é submeter a questão, o documento, o produto da sua elaboração científica a uma prévia aprovação. Não existe isso. Você vai publicar, mas vai ser responsabilizado. Para isso há necessidade da sua vinculação com aquela sua produção, proibindo-se então o anonimato. Então essa liberdade de expressão, ela existe na nossa Constituição. Agora vamos aos casos extremos. Então eu posso, através da liberdade de expressão, defender práticas condenáveis no mundo ocidental de modo genérico? Posso defender a discriminação, perseguição religiosa? Não. Existe limite para a liberdade de expressão. Como a privacidade não é um direito absoluto, ele se submete a uma avaliação no caso concreto. Não queira você usar a liberdade de expressão para cometer um ato ilícito. E discriminar alguém é um ato ilícito. Então eu não posso usar um direito fundamental que eu tenho para uma prática ilícita. Seria incompatível com a ordem constitucional, com a relação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Já houve aqui no Brasil condenação, salvo engano, do STF, de quem publicou um livro, mais uma vez, com conteúdo antissemita, em relação aos judeus, fazendo uma discriminação direta. O autor sustentando sua liberdade de expressão, que não foi aceito pelo STF, porque no Brasil há essa ideia de que não se pode usar o direito de modo a violar o próprio direito. Essa é uma ideia importante também para quando nós formos utilizar a tecnologia, utilizar a internet, utilizar os canais de comunicação que ela nos proporciona.